momento. Senhor presidente, em 9 de abril do ano corrente, eu apresentei uma PEC alterando o artigo 55 da Constituição Federal para tornar automática a perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de improbidade administrativa ou de condenação por crime contra a administração pública. São duas as hipóteses: quando o parlamentar perdeu os direitos políticos por ato de improbidade administrativa ou quando sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado pela prática de crime contra a administração pública. Nas hipóteses acima referidas, a proposta prevê que a mesa da respectiva casa, Câmara ou Senado, limitar-se-á a declarar a perda do mandato. Com isso, senhor presidente, eu imaginava e continuo imaginando que encerraria com a PEC as controvérsias e as ações corporativas que se queiram tomar a respeito da perda de mandato de parlamentares condenados pelo crime contra a administração pública e por ato de improbidade administrativa. O plenário do Senado, como sabe Vossa Excelência, discutiu e aprovou a aludida PEC no dia 11 de setembro de 2013. Ou seja, faz um pouquinho mais de 60 dias que saiu aqui desse plenário e foi para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, a PEC, que tomou o número de 18 aqui no Senado Federal, lá passou a ser a PEC 313 e já tramita naquela casa há mais de 60 dias. A proposta foi para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça votou pela admissibilidade da matéria e lá se cria, como do próprio Estatuto da Câmara dos Deputados, o regimento da Câmara dos Deputados, se cria uma comissão especial. Essa comissão especial já foi criada, os partidos deveriam indicar, com prazo de brevidade, os seus integrantes. Todos os partidos fizeram, com exceção do PT, liderado pelo deputado José Guimarães, um partido grande, bem grande, o PT, e um partido pequeno, bem pequeno, o PRP, liderado pelo senhor Chico das Verduras. PT liderado por José Guimarães e PRP liderado pelo senhor Chico das Verduras, o Partido Republicano Progressista. Todos os outros partidos indicaram os membros da comissão. Então, senhor presidente, o Supremo está para decidir a qualquer momento, talvez esta semana que a gente iniciou ontem, a dar prosseguimento ao mensalão, ao julgamento do mensalão. E tudo indica que resultará em prisões de parlamentares. Condenação que foi feita, apreciação dos recursos, recursos que foram só para protelar, mas que foram admitidos, e o que se vê, o que se presume é que a gente vai ter a repetição, desgraçadamente, do mesmo episódio de Natan Donadon. Isso, senador Evaldo, ocorreu no dia 28 de agosto. Não foi 28 de agosto do ano passado, ou de 2 anos ou 3 anos atrás. Foi 28 de agosto de 2013. Agora, a Câmara, de forma irresponsável, leviana, sobretudo irresponsável, a Câmara absolveu. O Natan estava na Papuda, no presídio da Papuda, saiu do presídio, veio para a Câmara e a Câmara, de noite, não permitiu, não deu os votos necessários para a cassação do mandato. Porque se a minha PEC, votada quase pela unanimidade do Senado Federal, tivesse em prática, tivesse em exercício, tivesse vigorando, a Câmara e o Congresso Nacional estariam livres, desse vexame. O próprio presidente da Casa, terminada a sessão, Henrique Alves, disse que foi o pior momento que a Câmara passou em toda a sua existência. Em toda a sua existência foi o pior momento. Esse pior momento pode se repetir. Foi ontem, em agosto, pode se repetir esta semana ou na outra, se a Câmara tomar a mesma decisão que tomou com relação ao deputado Natan Donadon, que nesse momento se encontra recolhido ao presídio da Papuda e que foi absolvido pela Câmara. Porque a PEC, como eu disse, já foi dito aqui no início da minha oração, a PEC determina, dá prerrogativas, poderes
que o Supremo, julgando em última instância, como é o caso, crime por improbidade administrativa ou contra a administração pública, por parlamentar, seja ele deputado ou senador, a perda de mandato é automática. Isso vai voltar novamente para a Câmara. E estranho, presidente, porque hoje vi nos jornais, mensalão, 2 pontos, Câmara versus Supremo. Câmara não aceita cassação imediata de deputados. Não aceita cassação imediata de deputados porque não quis apreciar a PEC 18, que agora tomou o número de PEC 313, né, porque o PT grande aliado, um partido pequeno de Chico das Verduras, também esses dois partidos, PT e PRP de Chico das Verduras, não apresentaram os nomes. E a gente fica submetido a essa perspectiva, a essa expectativa de que se repita, senador Mário Couto, o mesmo episódio que ocorreu, que aconteceu no dia 28 de agosto, quando vergonhosamente a Câmara dos Deputados deixou um deputado entrar preso, recolhido, que estava no presídio da Papuda, para votar, queria votar, inclusive, votou, inclusive, na sessão. E a Câmara não deu o número necessário para a sua cassação. Isso tudo mostra a precariedade do Legislativo brasileiro, precariedade do Senado, precariedade da Câmara. O Senado, nesse episódio, cumpriu o seu papel, votou, né, teve um voto apenas, um voto contra, na discussão e votação, agora em setembro. De imediato foi para a Câmara recebe isso, faz mais de 60 dias que a Câmara recebeu a PEC 18, que tomou o número de PEC 313, e nada acontece. Houve tempo suficiente para que se fosse discutido, aprovado e promulgada essa emenda à Constituição, e a Constituição estaria vigorando a partir de hoje ou de ontem, modificado o seu artigo 55. Por isso, senhor presidente, é lamentável como as coisas não andam no Congresso Nacional. Acontecem, como aconteceu no dia 28 de agosto, com o deputado Natan Donadon. Não podemos chamar de ex-deputado, não, ele é deputado, continua deputado, não é ex-deputado, né? E agora acontece exatamente tudo isso. Para terminar, o que foi que me trouxe a essa tribuna hoje? A declaração do senhor diretor-geral da Casa, que é um homem de bem, inclusive, eu conheço, é um funcionário exemplar, que está apenas cumprindo o seu papel de bom funcionário, né, de bom condutor, de bom gestor. Diz ele, para o secretário-geral da mesa, o senhor Mozar Viana, a Constituição reserva a palavra final sobre o mandato para o plenário da Câmara, que em votação secreta pode cassar ou absolver os deputados. Verdade, verdade, porque a Câmara, faltou ele dizer, a Câmara não quis apreciar a PEC votada já pelo Senado, né, que poderia estar sendo votada e não foi votada por isso, né, porque pelo corporativismo da Câmara dos Deputados. Continua ele. Tem uma convicção plena de que, do ponto de vista institucional, não há hipótese de a Câmara cumprir a eventual determinação do Supremo de perda imediata de mandato sem que o plenário se pronuncie, assegurada a ampla defesa aos acusados, afirmou o senhor Viana. A mesma coisa do Donadon, a mesma coisa do Natan, na Câmara dos Deputados, ou esta semana, ou na próxima semana, ou nos próximos 15 dias. Foi isso, senhor presidente, que me trouxe à tribuna. Não é mais, a PEC não é minha, a PEC foi de minha autoria, aprovada pela quase unanimidade da Casa. Não é um voto, apenas um voto contra. E como é que pode, nos dias de hoje, não ser concluído, não ir ao plenário, preparar a PEC, porque o Partido dos Trabalhadores, o PT, não indicou os 3 nomes que tem, e o outro partido, o Partido Republicano Progressista do senhor Chico das Verduras, não indicou um representante, como um partido pequeno tem o direito de fazê-lo. Por isso, senhor presidente, eu venho à tribuna para manifestar a minha insatisfação, o meu inconformismo, o meu protesto, veemente protesto, de uma proposta que se encontra na Câmara há 60 dias, que já podia ter sido discutida, votada e promulgada. E, infelizmente, a gente está sujeito novamente. Um noticiário nacional altamente negativo, degradado, que nos envergonha de andar, inclusive, nas ruas, não só do nosso estado de origem, como em qualquer aeroporto do país.
né, com receio das manifestações em contrário, da agressão que se comete contra a sociedade organizada, contra a opinião pública, contra a mídia, né, que, afinal de contas, não suporta mais isso, mas vê a Câmara dos Deputados querer repetir um expediente que não aconteceu 1 ano, 2 anos e 3 anos, aconteceu no final de agosto próximo passado. Muito obrigado a Vossa Excelência.